Queridos, eu gostaria, na permissão do Espírito Santo e dos companheiros, lembrar aos irmãos um assunto que já conhecemos nessa manhã, no tempo que nós temos, um bom tempo que temos. Gostaria de falar sobre o sacerdócio de todos os santos. Esse é um assunto antigo, esse é um assunto que nós já conversamos há muito tempo, mas gostaria de começar a falar hoje. Eu devo fazer só a introdução e na oportunidade que tiver falarei do que desejo, que é dos 5 inimigos que impedem. Eu até pensei em falar dos 5 parasitas que impedem o cumprimento do sacerdócio de todos os santos. Alguns vão ouvir pela primeira vez, os novos, os velhos talvez vão lembrar de uns pontos, por isso eu gostaria de começar do começo. Joia? A palavra sacerdote, ela vem do latim e ela é composta por 2 palavras: sacerdos, que é sagrado, e otis, que é representante. Logo, um sacerdote é o quê? Um representante do sagrado. Isso é um sacerdote. O fato é que quando nós falamos desse assunto hoje, no momento da igreja atual, quando nós falamos dos sacerdotes na igreja, se nós olhamos para a igreja católica, nós vamos ver a primeira divisão, que é a divisão, deixa eu olhar meu tempo aqui para não gastar tempo muito na introdução, que é a divisão entre o clero e os leigos. A igreja católica, ela se divide entre os sacerdotes, o clero e os leigos. Mas os evangélicos, eles não ficam atrás e dividem a igreja entre os ungidos e os demais, né? E entre os homens de Deus e os demais, ou entre os pastores e as ovelhas. Qual o problema com isso, Alain? O problema desse assunto é que, junto com esse pensamento que pode ter alguma coisa de verdade, ela traz no seu bojo um conceito. Qual o conceito? O conceito é que o clero, o conceito é que o homem de Deus, o ungido, esse deve negar-se a si mesmo, esse deve consagrar-se totalmente, esse deve dominar a Escritura, esse deve doar-se pelo Evangelho. E os demais, eles apenas precisam participar de algumas reuniões, saber alguns textos importantes, quem sabe, evangelizar ou discipular alguém, até porque ele não é um sacerdote. Esse é o pensamento vigente. E não se escandalize se de alguma forma nós, os que ouvem o Evangelho do Reino há muito tempo, de forma prática não vivemos assim. Às vezes o comportamento nos denuncia e revela esse pensamento. Mas isso era para Dário, não é para mim, isso é para Kleber. Falando de pastores de grupo entre nós, irmãos que têm servido. Não! E aí eu queria, junto com os irmãos, fazer uma recapitulação de como começou isso no coração de Deus, depois de ver o cenário atual. Abra comigo Êxodo 19:6. Esse é um dos primeiros momentos onde o Senhor cita e fala desse assunto, do sacerdócio de todos os santos. Vamos ver esse texto. Essa talvez seja a primeira vez onde Deus, comunicando a Moisés, fala do desejo e de como ele queria que fosse exercido esse sacerdócio. O texto diz o quê? Vós me sereis reino de sacerdotes
e nação santa. Vamos falar juntos de novo? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus, ainda com o povo de Israel, Ele já comunicou isso, falando do coração dele. O desejo de Deus era de ter não apenas 2, 3 representantes do sagrado, sacerdotes no latim, mas Deus comunicou ao seu servo, dizendo o seguinte: comunica ao povo que eu desejo ter uma nação santa e o reino de sacerdotes. Em Números capítulo 11, versículo 26, abra comigo por favor, ainda no Pentateuco, Deus se comunicando com Moisés, ou Moisés como representante nato de Deus, fala do coração de Deus. Essa é uma história bem interessante. Então, em Êxodo nós vimos a vontade de Deus expressa ao seu povo Israel, que era a imagem ou a sombra da igreja. Agora em Números 11, 26 ao 30 tem uma história bem interessante. Acompanhe comigo atentamente. Diz o seguinte: porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, sacerdote de Moisés, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara, oxalá, no original lá hebraico, que é tomar a Deus, o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse ou lhes desse do seu espírito. Olha que situação interessante. Moisés está lá tranquilo, Eldade e Medade profetiza, o povo fica desesperado e fala: não pode, sacerdote entre nós é Moisés, como pode esses 2 estarem sendo usados? E Josué, tentando tomar as dores de Moisés, não conhecendo o coração de Deus, nem o de Moisés, que era igual ao de Deus, fala: Moisés, estão tentando tomar seu lugar, viu? Estão profetizando no meio da arraial aí. No mínimo, Josué, um guerreiro que era, desejava que Moisés: vá lá agora, arranca a cabeça desse povo e diz para eles quem é o sacerdote em Israel. Moisés, sabendo da vontade de Deus, que já tinha lhe comunicado em Êxodo 19:6, que era de não ter um homem só, um Moisés só, ou uma tribo dos levitas só, mas a vontade de Deus já tinha sido expressa antes. Moisés diz: quem dera, Josué, quem dera que todo o povo profetizasse, quem dera que no meio de todo o povo houvesse um espírito de profecia entre nós. Não deixa calar não, manda o povo profetizar. Moisés entendia essa vontade de Deus, a vontade de não ter os especiais, os ungidos, os homens de Deus que pegam o microfone e balançam sabe? O mundo, eu ia falar o coreto, que balança tudo. Amados, com isso eu não quero dizer o que está dito na Escritura a respeito dos homens que foram chamados para um papel estratégico. Eu estou me referindo a Efésios 4, os APPM, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses homens têm uma função sim específica. Em Efésios 4:7, Paulo, comunicando aos irmãos, fala que cada um recebeu uma medida de graça. É natural, entre nós existem homens assim.
O que eu quero dizer é que mesmo que esses homens tenham papéis estratégicos no corpo de Cristo, como foi Paulo, como foi Pedro, como foi João, não cabe apenas a esses homens o sacerdócio de todos os santos. Cabe a esses homens uma parte nesse sacerdócio, que talvez seja uma das partes, que é um dos específicos, que é o papel de governo, de estar na frente no ordenamento dos membros, para que todos cumpram o seu sacerdócio. Amém ou não? Está claro? Êxodo 20, volte um pouco comigo, porque acontece um episódio importante na história que muda um pouco o cenário. Claro que eu estou resumindo, muita coisa poderia ser dito nesse resumo, mas eu acho que é o suficiente para que possamos entender o contexto. Em Êxodo 20, 18 a 20, há uma situação interessante. O contexto é o contexto dos 10 mandamentos. É um momento em que Deus se aproxima do povo, mas acontece algo e que o povo pede algo a Moisés. Leia comigo. Todo o povo presenciou os trovões. É isso mesmo? E os relâmpagos, e o clangor da trombeta. E o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos, e te ouviremos. Porém, fala alto comigo, irmãos. Porém o quê? Porém não fale Deus conosco. Quem pediu isso? Quem pediu isso? O povo pediu a Moisés. Moisés não, fala você, mas Deus não fale conosco, para que não morramos. Continue. Vamos parar aqui. Amados irmãos, é sabido que o desejo de Deus desde sempre foi ter uma nação de sacerdotes. Não há crentes de primeira linha ou homens de Deus. Todos são homens de Deus. Todos são homens de Deus. Todos. Já falei, o que cabe é a função desse homem entre nós. Por exemplo, nós temos eu, Jacemã, Samuel, nós somos pastores aqui, presbíteros. É natural que de alguma forma vocês tenham um apreço, porque é bíblico, por nós. Mas não porque somos maiores, mas pelo contrário, porque em Hebreus 13 diz que nós vamos dar conta. Então dá uma aliviada para a gente, porque aquele grande dia já vai ser pesado. Entendeu ou não? Quero explicar um pouco mais para que vocês entendam. 3 presbíteros iguais. Não existe presbítero de primeira e segunda classe, e não existe entre nós presbítero presidente, porque não é bíblico isso. A gente até brinca, mas não existe isso. Entretanto, há algo que é natural, que existe, que a gente vê uma sombra disso em 1 Pedro 5, quando fala que os presbíteros mais novos devem submissão ao presbítero mais velho. Isso não é uma função de organização. Jacemã não é maior do que eu em Samuel em nada. O voto de Jacemã não é 1 milímetro mais forte do que o meu de Samuel. Mas há uma postura de submissão interna, porque é natural que reconheçamos aquele que já anda há um tempo. Amém ou não? Mas isso não faz de Jacemã o sumo presbítero entre nós. Mas a condição de homens que têm a mesma postura que Jesus teve em Filipenses 2, que sendo Deus se esvaziou, nós olhamos para esse homem com barbas brancas com respeito, e o respeitamos, não porque conhece mais teologia, ou mais grego, ou hebraico, ou aramaico, ou as línguas dos anjos, mas porque é homem de Deus e está na caminhada há mais tempo do que nós. Essa deve ser a postura de cada um de nós, com aqueles que são mais velhos, com aqueles que exercem funções, não porque esses são os homens de Deus, não, amém ou não? Mas aqui acontece um fato que aí sim leva o povo a dizer: eu não quero. Por quê? O que levou o povo a não querer? Ser sacerdote significa responsabilidade. Todos devem lembrar
que o sumo sacerdote, quando adentrava o Santo dos Santos, ele entrava com a cordinha e com o sininho. Muitos hoje querem ser os homens de Deus, que pregam, que falam, que estão viajando para Cascavel e para Jiboia, se existir algum lugar, não é? O problema, irmãos, falei para Bianca fala para a semana para tomar cuidado com a Cascavel para não morder ele. Então, que os irmãos de Cascavel não nos ouçam, né? Entenda, irmãos. Entenda, Cascavel, vocês estão entendendo, né, irmãos, o que eu estou falando, né? Por favor. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: alguém que exerce o sacerdócio, que é comum a todos, ele tem responsabilidade. E o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos com o sininho, porque se aquele sininho, que não era o sininho de Natal, parasse de fazer blim, 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 pode puxar, porque o sumo sacerdote morreu, porque entrou na presença de Deus de forma irresponsável. Nadab e Abiú é um exemplo prático disso, que ofereceu fogo estranho de qualquer forma, e Deus não aceita. Está entendendo? Então hoje é o que acontece. Muitos que ocupam uma postura que parece até humildade. Não, eu não sou nada diante de Deus. Não, para com essa falsa humildade. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos uma parcela de contribuição com o propósito eterno de Deus, que é de ter na terra uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Não fuja, isso não é humildade, não é humildade, isso é irresponsabilidade. Isso é não cumprir com a parte que lhe foi dada. Mas eu não posso. Desde sempre você não pôde e nunca poderá. Mas aquele que opera em nós, o querer e o efetuar, viabiliza todas as coisas. Amém ou não? Está claro? Todos são incapazes. O mais velho pastor entre nós, ele não pode, ele é fraco. Mas o Espírito Santo opera poderosamente sobre a vida desse homem, o que habilita e capacita ele a cumprir o seu sacerdócio. Mas muitos de nós não queremos, porque o sacerdócio exige de nós responsabilidade, sacrifício. Quantos dias Moisés passava no monte e o povo estava, beleza. Aí descia Moisés e comunicava ao povo, beleza. E quando o homem de Deus sobe e demora muito, esse homem de Deus está muito... Entendeu? É fácil. Quando todos são homens de Deus e responsáveis, ninguém fica botando culpa no outro. Porque se o outro não fez, por que você não fez? Mas se o homem de Deus é fulano e beltrano, fala, mas também Moisés não fez, pô. O homem aqui é ele. Como estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O coração de Deus, ele vê cada um de nós, sacerdotes, que participam do sacerdócio de todos os santos. O fato é que isso vai percorrendo toda a história do Velho Testamento, e Deus não desiste até que chegamos em 1 Pedro. Abra comigo lá. Até que chegamos em 1 Pedro. Veja comigo esse texto. 1 Pedro 2,9. Diz o quê? Vós, porém, sois o quê? Sacerdócio, nação, povo de propriedade, a fim de as virtudes daquele das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O que é isso? O que foi que Pedro fez? Olhe como a Bíblia é linda, Murilo. Não sei quantos anos. Se de Isaías para Jesus são aproximadamente 700 anos. Imagina Moisés.
A gente percebe a beleza da Escritura quando algo que foi dito há muitos anos atrás, em uma civilização completamente diferente que era a de Moisés, agora é repetida por Pedro. Ah, mas ele só foi repetir? Não. E a gente percebe a revelação gradativa do que Deus dá. Lá em Êxodo 19:6, nós vimos que Deus queria ter uma nação de sacerdotes, não é isso? Aqui agora, como um eco que, desculpa a redundância, que ecoou por todo o período, por todo o Cronos, alcança o apóstolo Pedro. E agora Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz que a vontade de Deus é que sejamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Mas ele não para aí. A profecia agora dá um passo além, porque agora o povo já tinha recebido o descendente da mulher, Jesus. Agora a cortina poderia ser aberta completamente. O que se via pela fresta era o que Moisés via, agora estava escancarado. O desafio para os nossos primeiros irmãos era ser esses sacerdotes, nação santa, que na cabeça deles era ser levita. Mas na verdade o levita foi uma questão circunstancial. Deus escolheu os levitas porque todo o povo não quis ser. Alguém tinha que representar Deus. Então tira das 12, eu quero uma. Esse é o que vai me representar. Por isso dizemos que todos nós somos levitas. Amém ou não? Levitas não são aqueles que ficam levitando nesse púlpito aqui, nesse palanque. Amém? O fato é que quando olhamos para esse texto de Pedro, nós vislumbramos a beleza da administração do Espírito Santo, que agora não só comunica o que somos, mas a finalidade do que somos. Quem é o sacerdócio real? O que é que uma nação santa deve fazer? Está aqui. O que é que deve fazer uma nação santa, sacerdócio real, a propriedade exclusiva de Deus? Proclamar, fala forte comigo, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aneto, por favor. Amém? Proclamar. Amém, Ritinha? As virtudes daquele que nos chamou das trevas, Colossenses, para a sua maravilhosa luz. Então eu não posso imaginar que a vontade de Deus foi apenas morrer na cruz para me salvar. Não foi. Heresia. Não. A vontade de Deus era que, morrendo na cruz, Ele viabilizasse o propósito eterno que esteve no coração dele antes da fundação do mundo. E agora sim, junto com isso, nós seríamos salvos. Amém ou não? A vontade de Deus é essa. Deus morreu exatamente para viabilizar o propósito eterno de Deus. E eu e você, nós somos incluídos nesse propósito, não apenas para serem salvos, que aguardam apenas a volta dele, apenas. Mas homens e mulheres que entendem que tem um sacerdócio aqui. Amém? Que tem um papel a exercer aqui. E eu te pergunto nessa manhã: você tem cumprido o seu sacerdócio? Ou você, se hoje for o seu dia, comparecerá diante de Deus com as desculpas daquele que diz: Senhor, sabendo que Tu és um Senhor mau, eu escondi, toma aqui o Teu talento. O Senhor não vai querer, porque bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e todos os outros 9 dons descritos em Gálatas é dele. Vai devolver para Deus mansidão? Vai devolver para Deus longanimidade? Deus quer pessoas. Deus quer que você, com os dons que Ele te deu, anuncie as virtudes, cumpra o seu sacerdócio, tanto na pregação, quanto no trabalho de fazer discípulos. Amém ou não? Todos, cada um na medida de graça. Conversávamos no sábado, eu e Ângela e César, sobre aquele texto de 30, 60 e 100.
E é óbvio que cada um de nós não vai produzir igual, ou não tem graça para ir na mesma velocidade. É fácil, pega Pedro e Paulo. Pedro era um vulcão, mas Paulo era um vulcão em erupção. Por isso sofreu muito mais que Pedro. E quem foi mais servo de Deus? Os dois. Deixa eu abrir aqui um parêntese, que aqui é um perigo muito grande. Você que trabalha secularmente, não fique fazendo a oração a Deus dizendo o seguinte: Deus, eu torço pelo dia que o Senhor me separará para o ministério, e quando eu de fato poderei ser um homem de Deus. Para com isso! Para com isso! Oxi! José nunca foi um presbítero, nunca foi um diácono, nunca foi um evangelista, e era um homem de Deus. Daniel nunca foi nenhum desses serviços eclesiásticos para dentro só, que era um homem muito de Deus. Certo ou não? A Bíblia não fala que Lucas foi ordenado ao apostolado ou ao diaconato. Lucas era um médico amado e cumpriu cabalmente o seu sacerdócio. Sacerdote, homem de Deus, não é aquele que é chamado e recebe a mão na cabeça para ser ordenado ao presbitério. Esse é um grupo de homens de Deus. Mas os engenheiros, administradores, contadores, vendedores, todos são homens de Deus, sacerdotes, que no lugar onde Deus colocou, você precisa cumprir as virtudes, ou proclamar as virtudes, que é o papel de todo sacerdote. Amém? Se Deus um dia quiser te separar para esse serviço, Ele fará. Mas se não, não fique esperando, porque talvez você morra sem receber o que você quer. Porque Deus é quem faz como quer, da forma que quer. O vento, né? Ele bate e joga cada um para onde ele quer. Amém ou não? Todos os sacerdotes, seja um Cauã caminhando para a engenharia, ou um Gabriel para a parte de informação, ou a tecnologia de informação, todos são homens de Deus, ungidos sacerdotes. Amém? Essa é a verdade. Agora, aproveitando, abram comigo, eu gostaria de ver com vocês. Fizemos uma recapitulação e agora eu queria chegando agora no Novo Testamento, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Mateus 28. E eu gostaria de ver com vocês as últimas palavras de Jesus nos 4 evangelhos e em Atos, nos seus 40 dias aqui na terra. Vamos ver qual foi o assunto, qual foi a ênfase que o nosso mestre deu nesses últimos dias. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. Mateus 28. Vamos lá, ganhar tempo. Vamos do 16, vamos do 18. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Como é que é? Portanto, indo, façam discípulos de todas as... Como é que faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. E qual a promessa para quem anda dessa forma? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o primeiro evangelho, escrito pelo judeu Mateus. Qual é a ênfase do final do evangelho de Mateus? Proclamação. Fazer discípulos. Amém ou não? A ênfase não é com a ordenação da igreja. Isso Paulo vai tratar depois. Mas a ênfase de Jesus nos seus últimos dias foi: vão, indo, façam discípulos, ensinando a guardar. Marcos, abram comigo em Marcos
16, último capítulo de Marcos, capítulo 16, 7. Vamos ver o que é que Jesus, ou o registro que Marcos, que alguns dizem que Pedro foi quem escreveu, ou foi o orador desse evangelho. Isso aqui é história, fica apenas como informação, mas vamos ver a ênfase que Marcos registrou de Jesus no seu evangelho. Marcos 16, 7 diz o seguinte: qual é a ordem de Jesus no versículo 7? Vão, a minha versão diz, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. É marcado o encontro. E agora no versículo 20 está escrito o que aí? Vamos 16. 16. Quem crê e for batizado, mas quem não crê. E o 15 diz o quê? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O versículo 20 diz o quê? Os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Amém ou não? Qual foi a ênfase dada por Marcos no seu evangelho? Proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a nossa, ou para a sua maravilhosa luz. Vamos para o evangelho de Marcos, de Lucas. O evangelho do médico Lucas, do teólogo Lucas. Lucas 24, desculpa, é isso mesmo, Lucas 24, versículo, deixa eu ver aqui exatamente, Lucas 24, vamos ver do versículo 46, por causa do contextozinho aí. Lucas 24, 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria o que, irmãos? Pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Se o primeiro assunto tratado por Jesus foi o reino de Deus, o segundo assunto tratado por Jesus nesses 40 dias é o quê? É a promessa. É a promessa. Está virando a página. Você tem como virar esse ventilador um pouquinho para lá, Roberto? Obrigado, meu irmão. A promessa da qual falei a vocês. Versículo 5, acompanhe comigo. Pois João batizou pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Desculpa. Pois João batizou com água, me perdoe, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Qual é o assunto de Jesus com os discípulos? Fala comigo: o reino de Deus e a lembrança da promessa. Está entendendo? O papo de Jesus dos últimos 40 dias é esse: o reino de Deus no coração de todos os homens, como eu fiz nos 33 dias ou anos aqui na terra, pregando o evangelho, falando do reino de Deus, evangelizando, curando, discipulando, como foi aqueles apóstolos, chamando para perto, enviando-os a pregar, Marcos 3,14. Esse era o assunto. O outro assunto é: estou indo embora, agora esperem a promessa, ela vai vir. E aqui eu quero falar do primeiro parasita. E eu só vou falar desse. O primeiro porque, irmãos, falar dessas coisas é bom, porque nós temos livros como 2 Pedro 2, que nós lemos, né? 2 Pedro 1, lemos no sábado, na sexta. E Filipenses 3, que fala que a repetição é importante. E Pedro, nos seus últimos dias na terra, diz o seguinte: eu sei que eu vou embora, mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Usarei os meus últimos dias para nos fazer lembrados daquilo que vocês já sabem, para mesmo quando eu vá, vocês não esqueçam. Esse é o nosso papel. Então, Jesus falando desses últimos assuntos, o reino de Deus, a vinda do Espírito Santo,
os discípulos lhe fazem uma pergunta. No meio daquele momento de muita alegria, de muito júbilo, Jesus está entre nós, 40 dias com o corpo glorificado, ele passava pela parede, ele comia com os discípulos, aquilo é fantástico. Eu quero ver a tecnologia chegar nesse ponto. Quero ver, vai chegar em muito lugar porque está escrito na Bíblia. Tem crente que fica assombrado com o avanço da tecnologia. Já tinha sido dito, gente. Jesus já tinha dito que ela se multiplicaria. Outrora, 20 anos atrás, eu ficava pensando como é que o anticristo ia dominar o mundo todo. Não tinha como ele fazer isso. Hoje, não quero também entrar, não estou falando de teologia, escatologia, eu disse escatologia. Hoje é a coisa mais fácil você ser detectado. Muito fácil. A tecnologia é apenas o cumprimento da profecia, desculpa a redundância, se cumprindo. E mais coisas virão. Não sei se o engarrafamento vai ser no céu daqui a uns 10 anos. Eu sei que todos somos, ou todos são sacerdotes. Amém ou não? E os últimos assuntos são o reino de Deus, a promessa do Espírito Santo. Mas eu volto para minha ênfase nessa pergunta que está no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram. Alguém abriu a boca de maneira altamente espiritual e vai fazer uma das últimas perguntas para Jesus. E a pergunta é: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Que pergunta! Irmãos, se Jesus fosse como eu e você, eu acho que a gente não está mais assim. Jesus ia entrar em depressão naquele momento. 33 anos com aqueles homens, viram um monte de gente sendo curado, receberam da fonte. Eu também recebo da fonte, então não há nenhuma diferença. Pelo contrário, 1 Pedro diz que bem-aventurados são aqueles que não vendo creem. Então nós estamos empatados no mínimo, Pedro e Paulo. No mínimo, Paulo não, né? Paulo viu no caminho de Damasco. Vamos falar daqueles que viram corporeamente. O fato é que os discípulos naquele momento fazem uma pergunta que Jesus... Meu Deus, estou indo embora agora, só tenho mais uns 10 dias aqui, esse povo me faz essa pergunta. A pergunta é agora que você vai ser o nosso Davi? É agora que você vai ser o nosso Moisés? É agora que vão ter 12 cadeiras e cada um vai sentar como ministros do Congresso Nacional do Céu para mandar nesse negócio todo? Essa é a pergunta. Jesus passa a sua vida toda falando: o reino dos céus não está aqui, o reino dos céus, o reino dos céus, não andeis ansiosos, pererê, 33 anos ensinando, o pão não é o fermento não, filho, o pão é hipocrisia, e pererê, e ensina, e corrige. Pedrão, não é isso não, é isso. João, não, o fogo do céu, não, João, tem que amar o povo. Últimos dias. E a pergunta é altamente natural. A esperança para mim, amém? Se aqueles homens agiram assim, a esperança para mim. Com as minhas perguntas fora de contexto a ele. Reino de Deus, filhinhos. Promessa do Espírito Santo, filhinhos. Vai lá em Joel ver o que está escrito a respeito da promessa. E a pergunta é essa. Mas Jesus lhe responde. Jesus lhe responde de forma muito educada. Onde é que eu estou? E ele lhe respondeu: não te interessa, não é da sua conta. Eu estou aqui botando na linguagem de hoje. Já viu aquela Bíblia? Linguagem de hoje, misericórdia, aquele negócio ali é pesado, viu? Bíblia viva, é tão viva que se você não tomar cuidado, ela foge da original para bem longe daqui está escrito. Na Bíblia viva deve estar assim: não te interessa, não é da sua conta. O fato é que aqui está uma expressão forte. Jesus vira para aqueles 12 homens, ou 11, não sei se não, Matias não tinha sido eleito, então só tinha 11. Só tinham 11.
E diz: não compete a vocês saber os tempos ou as datas ou estações, a depender da versão, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é da conta de vocês. Essa não é a ênfase. Não é esse o assunto. O sacerdócio não está voltado para isso. Vocês são peregrinos, vocês são extraterrestres, vocês não são desse mundo. Esquece esse negócio todo. Jesus já tinha profetizado sobre o ano 70. Lembra que Jesus tinha falado do ano 70? Que vai cair tudo. Quem tiver não volte, quem tiver fuja. E eles não tinham entendido. A pergunta deles é essa, meu Deus. A pergunta é essa: quando o Senhor vai fazer? O que é um parasita? O que um parasita faz? O que um parasita faz? Uma das características é roubar a força. Sim ou não? Você vai ficando fraco e você não sabe muito bem pelo que é. É um parasita no intestino. Você já não consegue ficar muito bem, você já começa a dar alguns reflexos, você não vê o parasita, ele não fica claro, ele não é algo óbvio. Você tem que fazer um exame, às vezes tem que fazer 2, 3, tem que fazer uns tratamentos pesados, né, Aline? Uma conversa que a gente teve um dia sobre uma tal, qual é o nome da infeliz? H. pylori, misericórdia. O fato é que não dá para perceber H. pylori fácil. A H. pylori fica tranquila, quietinha. Só que aí aparece uma úlcera, o duodeno já fica comprometido. E se não se ligar, o câncer vem. Se não for fazer a biópsia e a endoscopia, a Ione não está aqui, eu tenho que falar um pouco de medicina, claro. O fato é que o parasita, ele não é óbvio, mas ele está ali. E se você não cuidar dele, se não tomar aqueles remédios muitas vezes traumatizantes, olha o tamanho, ao você tomar às vezes, você morre. Não é possível, você já fez? O negócio é sério. Você morre porque ele vai acabando com você. E o primeiro parasita, e o único que quero falar hoje, é sobre o tempo. É sobre o envolvimento com este tempo. Os apóstolos estavam demonstrando naquele momento um sentimento altamente natural. A pergunta não foi uma pergunta de pensamento que veio do alto, Filipenses 4 ou Colossenses 3. O pensamento foi: é agora que você vai restaurar, é agora que a gente vai sentar, é agora que Roma cai. Não vos compete saber, não vos compete. 2 Timóteo 2,3, não abram, agora eu vou citar, me ouçam. Diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou aquele que o alistou. Quantos soldados nós temos aqui nessa manhã? Amém? Sacerdotes, alistados. Nenhum soldado se envolve. Mas não é fácil e nem sempre é óbvio percebermos o envolvimento. Um outro texto está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 31. Você também não vai ler, por causa do... me ouça aqui por causa do tempo. Diz o seguinte: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Fale comigo forte aí. O tempo se abrevia. E o que resta é que os casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa.
Paulo está falando sobre a possibilidade do não casamento. Esse é o assunto, um dos assuntos no capítulo 7. Paulo está dizendo o seguinte: rapaz, por causa do tempo presente, é melhor você ficar solteiro, não casa não. E eu quero mandar um recado aqui para os irmãos solteiros que aqui estão. Vale para Neto e Jamile, que ainda não casaram, para outros irmãos aí. É uma proposta boa. Edson, vai mandar já ser irmão que não consegue nem mais correr, nem no baba já não corre mais. Tem que mandar um cara feio de força. Agora casou, já amarra mais, já complica mais um pouquinho. O fato é que seja casado, esteja alegre, esteja comprando ou não, faça tudo isso como se não fizesse, porque nós precisamos cumprir o nosso sacerdócio. Amém, irmãos? E qual é o sacerdócio? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi fraco. Então como é que é? Proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém ou não? É, amém. Biel, tranquilo? Irmãos, nesse texto aparecem duas palavras no grego que gostaria de chamar a atenção. Quando Jesus fala, não vos compete saber o tempo ou as estações, são duas palavras diferentes, e que eu quero dar ênfase rápido aqui. A primeira palavra é a palavra cronos, tanovas. A palavra cronos fala do tempo corrido. E não são poucos os que ainda entre nós dizem o seguinte: não tenho tempo para ir ali, ou aqui, ou acolá, porque tenho que fazer isso e que tenho que fazer aquilo. Agora, nesse exato momento, nesse encontro nosso de manhã, talvez já te passou na cabeça falando: meu Deus, já vai dar o horário 11h30, meu pai, eu preciso resolver aquilo. Ixi, rapaz, e o voo, meu pai do céu, e aquela viagem, e aquela compra. É ou não é? Parasita. Você está, mas não está. Você está presente, mas o seu coração já está muito longe. E quando acaba, você não tem nem tempo de abraçar 2, 3 irmãos, porque você precisa ir para casa resolver o seu problema. Como se fosse senhor do tempo e governasse cada quilômetro com que você anda com o seu carro, com o ônibus ou com a sua perna. Tolo. Se é que existe alguém aqui assim, o nosso pastor aqui. E não tem ninguém aqui assim. Que não tenha ninguém aqui assim. Porque é a maior tolice. Jesus e Mateus falam o que é que vocês podem fazer com o tempo. Vocês não podem acrescentar um côvado. Vocês não podem acrescentar 1 metro no curso da sua vida. É tolice ficar preocupado com o cronos, com o tempo corrido. Vive o agora, vive o bem, porque você não sabe se você tem um daqui a pouco. E não vive para você. Vive para cumprir, para colaborar com o sacerdócio comum a todos os santos. 1 Coríntios 11, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu convido aos irmãos a examinar-se. Como foi a semana que passou? Você está com esse H. pylori na barriga chamado tempo, envolvimento? Está com esse negócio que você não tem tempo para nada, só tem tempo para você. Você nunca tem tempo. Não tem tempo para estar com o discípulo, não tem tempo para pregar o evangelho, pior, não tem tempo para estar com a esposa. Louco! Não tem tempo para estar com os filhos, para colaborar com o sacerdócio comum a todos os santos, proclamar as virtudes. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra que aparece é a palavra kairos, que é uma palavra que é quase cristã, no sentido de, parece que kairos é uma palavra de Deus. Virou uma palavra altamente espiritual do bem. E poucos sabem que em Lucas 4, quando o texto diz que Satanás se apartou de Jesus, esperando momento oportuno na tentação do deserto, a palavra que aparece ali é kairos. Então não fique achando que kairos é só coisa boa. Nem toda oportunidade ou kairos é de Deus. Como é que eu sei? Se esse kairos, se essa oportunidade
te confunde, te atrapalha, te atrasa para o cumprimento do sacerdócio, não é de Deus, mesmo que pareça anjo. Tem a historinha do pé de bode, olha para baixo, que o pé não é de anjo, o pé é de bode. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar para aquela promoção, para aquele concurso, para aquele casamento, para aquele noivado. Lembra daqueles que se excusaram? Um deles é porque ia casar, porque tinham casado. Olha que desculpa bem apresentada. Jesus não aceita. O tempo se abrevia. Por isso não importa, se vocês querem casar, que casem. Agora os casados, estou falando de Paulo lá, 1 Coríntios 7. Estejam casados como se não estivessem. Os que compram, como se não comprassem. Os que estão alegres, como se não estivessem. Para que a gente não se envolva com as coisinhas desse mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quantos estão entendendo? Eu estou terminando. Cronos e Kairos, parasitas, se forem mal administrados. Bênção de Deus são os Kairos. Quando chega a data de comprar um carro novo, a data de mudar de apartamento, a data de casar, a data das bodas disso, a boda do outro, a boda do outro, a boda do outro, a boda, boda. Que coisa louca, que coisa boa. Que coisa. Quase louca. É tanta boda que você... O fato é que se qualquer uma dessas coisas, seja no tempo corrido, seja num tempo específico, atrapalhar a mim ou você, isso é um parasita que está roubando a sua força. Você está entendendo, irmãos? Você está me entendendo? Muitos de nós, 1 Tessalonicenses, último texto para a gente terminar. 1 Tessalonicenses 5, eu quero ler com vocês, esse é o último texto, e eu termino. Muitos de nós, irmãos, temos nos comportado 1 Tessalonicenses 5. Muitos de nós temos nos comportado como a mulher de Ló. O Senhor está nos chamando e a gente está olhando para trás. Me ouça aqui, está ouvindo isso? Muitos de nós não conseguem se entregar plenamente porque não tem tempo. O Cronos não te permite. Que tolice. Entrega teu caminho ao Senhor. Eu estou falando para crente aqui. Não estou falando para incrédulo não. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém, irmãos? Confia nele. Separa o tempo dele. Você não tem tempo para estar com a igreja na casa. Não tem tempo para estar com os irmãos discipulando. Para com essa loucura. Louco. Se hoje te pedirem a sua alma, no inferno, no Hades, no Seol, qualquer lugar que os teólogos queiram dar o nome, lá não aceitam desculpas. Hebreus 9, depois da morte, segue-se o juízo. Livremos-nos do parasita, mas eu não só tenho 2 horas, não importa, use bem as suas 2 horas. Deus deu 4 horas para alguns, 2 horas para outros, 24 horas para outros. Deus não cobrará 1 minuto a mais do que Ele te deu. Agora cumpra bem as suas 2 horas, cumpra bem os seus 5 minutos e não tente enganar Deus. Malaquias 1 diz: maldito é aquele que tendo um animal bom lhe oferece um coxo. Deus não é bobo. Você pode enganar qualquer pessoa, menos a Ele. Todos nós temos tempo para o cumprimento do sacerdócio de todos os santos, com fazer discípulos, pregar o evangelho. Talvez você tenha menos tempo que Concinha, menos tempo do que Dei, menos tempo do que Edson, mas você tem o tempo. Cumpra! Arranca essa H-pylori. Pronto, a teologia da H-pylori. Vê comigo esse texto. E aqui a gente amarra tudo com tudo que Dário falou, com que Edson começou, com que Jaceman reforçou. Esse texto aqui, vamos dar uma olhada nesse texto. Olha que coisa, parece paradoxal quando a gente olha para o texto de Atos e olha para esse texto. Repara só, irmãos, quanto aos tempos apareceu de novo as palavras.
não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o quê? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas Lucas não disse que, relatando Jesus, que os tempos e as estações nós não sabíamos? Sim. A respeito dos tempos e das estações, a respeito dessas questões daqui, naturais, dos acontecimentos, dos eventos daqui, cabe a Ele. Cabe a Ele decidir se é Edson que vai morrer crucificado, ou seja, a irmã, lembra de Pedro? No Evangelho de João? Quando Jesus fala para ele, vão te pegar, quando você era moço, ia para onde você queria ir, mas quando você crescer, vão pegar no seu braço, vão te levar. Aí o texto diz, Jesus falava sobre a morte de Pedro. Aí Pedrão vira, Jesus, e esse aqui? Não importa, gente. O que vai acontecer aqui, está na mão dele. É segredo. Ele vai revelando gradativamente, amém, Cezinha? Amém? Mas a respeito dos tempos e épocas vindouras, ninguém precisa nos dizer, porque nós já sabemos, amém? Nós já sabemos. Ele continua dizendo no versículo 3: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, igreja, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês, igreja, todos nós somos filhos da luz, filhos do dia. Amém, irmãos? Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Amém? O propósito eterno de Deus, do chamado, do sacerdócio de todos os santos. Amém? Que a propósito é o quê? Qual é o sacerdócio de todos os santos? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 11, leia junto comigo, do capítulo 5, por favor. Por isso, qual é o conselho de Paulo? Exortem, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém ou não? Por isso, tendo tudo isso na nossa cabeça, Netão, exortem-se, edifiquem-se, amém? Lembrando, fazendo lembrança desse sacerdócio, na igreja, na casa, lembremos-nos do cumprimento, do chamado, do nosso papel, amém ou não? Na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua esposa. Lembremos-nos, exortemos-nos uns aos outros, levantemos a cabeça, porque aquele que disse que viria, virá, e não tardará. Cumpramos cabalmente o nosso sacerdócio, sacerdócio que não foi um plano de contingência. O sacerdócio não nasceu quando a igreja apareceu, o sacerdócio surgiu no coração de Deus antes da fundação do mundo. O propósito eterno de Deus já cabia o sacerdócio de todos os santos. Não é uma igreja onde poucos funcionam e onde todos os outros são apenas parte desse pouco. Não, todos nós fazemos parte de uma orquestra onde cada um, na justa operação do que lhe cabe, exerce bem, e o corpo de Cristo tem um crescimento com perfeição, com maturidade, todos colaborando com o sacerdócio de todos os santos. Amém? Atos 1, 8. O fim da conversa. Não abra sua Bíblia. Depois que Jesus dá aquela resposta para eles, diz o seguinte: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para ele. Aí Jesus vem com uma expressão que Paulo gosta muito. Mas, já viu que Paulo gosta disso? Paulo gosta, né? Porque todos pecaram, mas, justificados pois, mas, Jesus volta para o assunto. Recebereis poder ao descer sobre você, Vanessa,
Não tinha falado ainda, tá vendo? Ao descer sobre você, Vanessa, o Espírito Santo, não para tremer. Se quiser tremer, trema. Ou para rodar. Se quiser rodar, rode. Mas para ser testemunha. Amém? Para cumprir o sacerdócio e ser testemunho aqui. Não é apenas ser embaixador, 2 Coríntios 5. Ser testemunha aqui é ser mártir, é estar pronto para morrer, é estar pronto para sofrer o prejuízo, 1 Coríntios 6, sofrer o dano, para que Cristo seja formado na vida de cada um daqueles que de alguma forma nós exercemos influência. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Esse é o nosso chamado, esse é o sacerdócio de todos os santos. Guilherme precisa saber disso. Mariana, Carol, Bianca, todos, Dudu, todos precisam ser comunicados, Marcão, do chamado comum a todos os santos. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Exortai-vos uns aos outros, amém, irmãos? Edificai-vos uns aos outros, como estamos fazendo. É assim que nós temos feito, e nós vamos permanecer fazendo. Nós vamos permanecer exortando e edificando, até que todos cumpram cabalmente o seu propósito. Amém?